Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na UA fazendo a cobertura e trazendo um pouco da sensação do congresso para vocês. Miguel Cirurgi é um profissional que extrapola a urologia, é uma pessoa que todos os médicos e muita gente na sociedade conhece. Foi professor titular da Escola Paulista de Medicina de Urologia e depois professor titular da Universidade de São Paulo. E dentro do Estado das Clínicas tive a honra de tê-lo como chefe do programa e chefe do serviço. Obrigado por estar aqui com a gente, professor. Eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é o que o senhor acha que é o tema de maior destaque, o que as pessoas devem prestar atenção em relação a esse UA dentro da área de urologia ou oncologia? Muito obrigado, Pedro, por essa oportunidade. Essas reuniões que se repetem anualmente na Associação Americana de Urologia têm um significado importante para os urologistas, porque ele representa não só um momento de enriquecimento técnico-científico, mas ele alarga um pouco a nossa visão sobre o que está acontecendo no mundo. Os eventos científicos, eles são muito relevantes para a nossa prática, mas principalmente para que a gente preserve aquele instinto que a gente tem de procurar o conhecimento. Depois da Covid, houve um certo isolamento de todos os médicos, por motivos óbvios. A gente se afastou um pouquinho dos amigos, dos colegas. Esses eventos agora estão permitindo a gente reencontrar essas pessoas, voltar a discutir medicina de uma forma suave, analisar o que está acontecendo no mundo, se reposicionar, porque a medicina evolui de uma forma absolutamente incontrolável. Eu queria enfatizar que esse é um aspecto só desses eventos. O aspecto técnico-científico é relevante, mas o aspecto humano também é muito relevante. A cada ano eu me renovo, encontrando velhos amigos, me deparando com pessoas que influenciaram a minha vida, encontrando aqueles que vieram depois de mim, que eu tenho muito ligado, você é um desses exemplos. Eu sempre recomendo que as pessoas frequentem congressos. Ela abre um pouco a nossa visão e, por fim, com essa velocidade com que o conhecimento está sendo divulgado e pesquisado, surgem novidades a toda hora. Existe sempre um certo entusiasmo quando são anunciadas essas novas descobertas, mas eu aprendi com a vida de cada 8 ou 10 novidades, uma delas vai se firmar, as outras vão, na verdade, desaparecer com o tempo porque não eram tão efetivas. Mas tudo isso faz parte desse processo de se acompanhar a evolução, saber o que é bom, o que não é, e com isso se posicionar na sua atuação assistencial, acadêmica, ou seja, na nossa vida profissional. Eu recomendo que todos façam isso, assim como eu recomendo muito às novas gerações que saiam do Brasil, que quando terminam a escola médica, quando terminam a residência, que façam um fellowship. Esse talvez seja o momento mais significativo na carreira de alguém que faz medicina. É ir conhecer o mundo, abrir a cabeça, conhecer como funcionam as instituições mais desenvolvidas, como pensam essas pessoas mais desenvolvidas. Serve até para a gente lembrar do Brasil e ver que o Brasil também tem coisas boas. Mas a gente se enriquece muito do seu ponto de vista pessoal, a parte profissional, obviamente a gente também se atualiza ou avança um pouco, mas o grande ensinamento é que a gente se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para viver, uma pessoa melhor para sua família e principalmente uma pessoa melhor para a sociedade onde você vai exercer suas ações técnicas e médicas do caso. Perfeito. Interessante o senhor ter falado isso, dois pontos que o senhor falou, que é o Covid e a experiência fora. Eu me lembro uma palestra do senhor durante o Covid, num evento online, era o que o senhor recomendaria para as novas gerações. Talvez você não recorde, mas eu lembro que eu assisti aquilo, eu nunca vou me esquecer exatamente isso que o senhor falou, da importância de ter uma experiência fora, até para poder se enxergar o nosso sistema de saúde e a nossa sociedade, não só dos seus defeitos, mas as suas qualidades também, né? E uma última pergunta, assim, a gente está falando aqui também muito para residentes, estudantes que não tiveram essa experiência de estar nesse congresso tão grande, o maior congresso do mundo. Queria que o senhor falasse rapidamente como foi a primeira experiência do senhor na UA e o que o senhor acha que mais mudou de lá para cá, desse evento e na urologia nos Estados Unidos. A primeira UA eu vim participar quando eu tinha 30 anos, 29 e 30 anos de idade. Eu era fellow em urologia na Harvard Medical School. Onde foi, o senhor lembra? A UA? Foi em Nova York, se eu não me engano.
naquela época, eu era um encontro mais limitado e cabia em pequenas arenas, né? Agora existem poucos locais que conseguem comportar um evento como esse. E foi um momento de encanto, porque eu vim para os Estados Unidos, cheio de sonhos, de ideais, fui trabalhar numa instituição importantíssima, meu chefe era uma pessoa que representou o maior exemplo que eu tive de comportamento humano como líder, como médico, como urologista. O senhor foi com ele no congresso? Fui trabalhar com ele em Boston, a Harvard Medical School. E ele, nesse convívio, eu fui muito estimulado por ele para desenvolver minha parte intelectual e com ele aprendi muito do que se chama de liderança, que é uma característica fundamental para qualquer médico atuar bem. Todo médico é sempre o líder onde ele estiver. Se ele estiver com alguns alunos, ele é um líder. Se ele estiver com alguns residentes, ele é líder. Se ele estiver junto com as enfermeiras, ele é um líder. Se ele trabalhar num grupo, ele vai ter que exercer em algum momento o papel de liderança. E, sobre esse aspecto, essa experiência foi muito rica para mim. Participar daquele evento foi quase como um sonho que estava se concretizando. Passei a vir praticamente todos os anos às reuniões da AUA. Eu confesso que esse tipo de sentimento se mantém até hoje. Do mesmo moleque que eu era, que veio cheio de sonhos, achando que naquele evento eu ia aprender tudo que eu não sabia. Nunca aconteceu isso, porque esses eventos são produzidos e apresentados por pessoas de incrível competência em todas as áreas da urologia. Você não consegue captar nem 1/20 do que é apresentado aqui. Mas que eles deixam evidente o quanto que a gente não sabe ou tem para saber, né? Eles deixam... Ele apresenta sempre um momento muito rico e a cada ano vir para a AUA passou a ser uma coisa importante para mim. É uma semana que suaviza a minha existência, é uma semana, do seu ponto de vista técnico, eu me enriqueço sempre, do seu ponto de vista humano, eu também me reforço bastante encontrando as pessoas que fizeram parte da minha história e que até hoje marcaram a minha vida e meu coração. Perfeito. Muito obrigado, professor. Foi uma honra. Obrigado pelas palavras. Uma honra estar aqui com o senhor, mostrando o pessoal do Urutera Quiz aí no Brasil todo. E muito obrigado. Prazer tê-la aqui. Obrigado, Pedro. Você, eu fiz questão de fazer essa apresentação pelo valor, pelo que você representou quando passou comigo no Hospital das Clínicas, mas eu queria lembrar que você representa para as novas gerações também um modelo. Obrigado. De modo que continue preservando esse tipo de determinação, essa forma de você atuar, porque as novas gerações no Brasil, infelizmente, estão precisando de bons modelos. E se eu faço uma coisa, eu me espelhei muito no senhor, no exemplo que o senhor dava lá pra gente. Eu acho que o exemplo, acima de qualquer coisa, é muito mais forte do que qualquer outra forma de persuasão, e não só o exemplo, e tudo que o senhor me ajudou para vir para cá, enfim. Ligando de madrugada para o senhor mandar carta, eu não tenho, assim, o senhor sabe, não tenho palavras, e muito obrigado. Nós devíamos estar acabando essa entrevista, mas você me fez lembrar. É um momento off aqui. Só para, já que tem estudantes nos assistindo, então pode falar. Perguntaram para Hipócrates, me perdoe, perguntaram para Sócrates como é que ele achava que a virtude tinha que ser transmitida, se por palavras ou por ações. E ele falou, sem nenhuma dúvida, a virtude a gente transmite pelas ações. E a melhor forma de incuti-la em qualquer pessoa é através do exemplo. Portanto, entendo a nova geração que vocês têm que estudar medicina, vocês têm que se dedicar à parte técnica, mas preste atenção naquelas pessoas que vocês julgam que são bons modelos. Eles vão ajudar vocês a se tornarem médicos mais humanos, mais comprometidos, médicos dotados de compaixão, de solidariedade, verdadeiros médicos, que são aqueles que podem suavizar a existência humana, resgatar seres para a vida, eliminar as más influências que nos circundam a todo momento. Vocês poderão usufruir da vida com grande felicidade. Não percam essa chance.
Perfeita. Palavras belíssimas e perfeitas. Aproveitem aí que o professor Miguel é uma fonte de sabedoria e muita experiência, um exemplo para todos nós. Obrigado. Obrigado, professor.